Muito bem, boa noite, gente. Vamos continuar com o nosso curso Vida Cristã Integral. Hoje nós vamos abordar o assunto, a primeira parte eu vou fazer, e a segunda, a Rose também vai falar sobre esse assunto. Nós vamos falar sobre pureza, e vamos trabalhar um pouquinho como é esse chamado de uma vida de pureza na dependência do Senhor. Eu quero passar para vocês um vídeo que está na internet. Eu achei um vídeo bem interessante, porque ele trabalha com a ideia do que informações pornográficas faz na cabeça de uma pessoa, tá bom? Então vamos ver esse vídeo. Dinâmicos, aqui é o Henrique e esse é com certeza um dos vídeos mais importantes aqui do canal, porque vamos falar de um vício que atinge milhões de pessoas no mundo inteiro, a pornografia. E pode acreditar, esse vício envolve muito mais do que apenas querer ver vídeos e fotos de nudez. Ele tem uma conexão profunda com o nosso processo de aprendizagem e os produtos químicos em nosso cérebro. A forma com que o seu cérebro reage a essa prática é muito mais complicada do que você pensa. Nesse vídeo, o intuito não é tratar dos aspectos morais por trás da prática, mas sim te mostrar o impacto que esse vício tem no seu cérebro, na sua motivação e na sua vida. Se esse conteúdo de alguma forma lhe for útil, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os vídeos semanais. Bom, não é novidade para ninguém que o consumo de material sexual só tenha aumentado nos últimos anos. Isso pode ser devido ao aumento do acesso às tecnologias e à internet. No Brasil, cerca de 22 milhões de pessoas assumem consumir pornografia, sendo que 76% destes são homens. Por outro lado, ao passo que o consumo de material pornográfico cresce, o número de pesquisas que mostram disfunções cerebrais causadas pelo vício neste tipo de material também tem crescido. Então, o que acontece em seu cérebro quando você faz uso da pornografia? Quando experimentamos estímulos altamente estimulantes, como o uso da pornografia, o nível de dopamina em nosso cérebro aumenta. Isso é uma novidade para o nosso cérebro. E é aí que os problemas começam. Estamos programados para nos sentirmos atraídos por experiências novas. E os neurônios de prazer no cérebro respondem à medida que nos envolvemos. E podemos inclusive superestimular a nós mesmos. É quando vamos além da ativação normal do prazer. E uma vez que essa superestimulação é mantida, nosso cérebro se adapta para encontrar um nível de tolerância. O que antes era uma superestimulação torna-se então um novo normal. O cérebro começa a produzir menos substâncias neuroquímicas prazerosas em resposta ao mesmo estímulo. Então, mais de um estímulo é necessário para recriar a antiga sensação de prazer. E quando não recebemos o estímulo que queríamos, os desejos surgem pelo comportamento. Neste caso, o uso de pornografia pode aumentar para compensar. Uma outra mudança cerebral é a dessensibilização. Assim que o sistema de recompensa normal do cérebro é bombardeado com altos níveis de dopamina, ele começa a desligar-se. Os neurônios receptores de dopamina desligam seus receptores para protegê-los contra a superestimulação, mas o neurônio emissor continua enviando. O resultado é um esgotamento da dopamina e também uma não resposta à dopamina. Quando isso ocorre, você se sente mal. É difícil sentir prazer. Infelizmente, a única coisa que pode liberar dopamina extra para que você se sinta bem é o uso crescente de pornografia. O seu cérebro agora tem uma armadilha contra você mesmo embutida. O desejo por dopamina é tão forte que pode superar os mecanismos de defesa do nosso corpo contra a realização de comportamentos não recompensadores. Isso explica o porquê muitas pessoas continuam a assistir pornografia, mesmo sabendo que é algo prejudicial e errado do ponto de vista moral. Em termos simples, no momento em que você para de alimentar seu cérebro com esse conteúdo, a dopamina também para. E é aí que você cria um processo parecido com o da abstinência a drogas. Nesse processo de desintoxicação da pornografia, você poderá ter várias disfunções sexuais e distúrbios de saúde mental. Pornografia relataram sintomas depressivos mais elevados e geralmente menor qualidade de vida em comparação com aqueles que não consomem pornografia. Pessoas que se identificaram como tendo comportamentos sexuais compulsivos mostraram mais reatividade no cérebro em comparação com aquelas que se identificaram como não compulsivas.
Assim, ver pornografia, especialmente quando se torna compulsivo por natureza, ativa as mesmas redes cerebrais subjacentes que o álcool e outras drogas mais pesadas. Existe uma forte ligação entre o vício em pornografia e a saúde mental. O vício está ligado à depressão, raiva e ansiedade. Quando você se torna autoconsciente de sua natureza viciante, a sensação de estar fora de controle causa uma grande quantidade de sofrimento mental. Pode fazer uma pessoa se trancar em seu mundo particular e evitar todos os eventos, reuniões sociais e contato com pessoas. Isso é resultado da ansiedade social. Em palavras simples, ansiedade social é sentir-se desconfortável perto de outras pessoas. As pessoas que passam por isso podem sentir que realmente não tem muito a acrescentar às conversas. A pornografia e o vício em pornografia podem causar preconceito social pelos seguintes motivos. Isso cria uma sensação de desconforto constante. A maioria dos viciados evita falar abertamente sobre seu vício. Como resultado, a vida diária é obstruída por uma sensação contínua de mal-estar. 58% dos viciados em pornografia em todo o mundo foram diagnosticados com depressão, de acordo com os dados coletados pelo Instituto Salk. Pessoas com vício em pornografia ou qualquer tipo de vício semelhante costumam usar seus vícios como uma fuga temporária de seus sentimentos, especialmente sentimentos negativos, como a raiva, tristeza, solidão e até o tédio. Esse hábito pode facilmente levar a casos graves de depressão. O vício desconecta você da sociedade. Mais fraca fica sua conexão com os amigos e família. Como seres sociais, estamos programados para ter relacionamentos e construir conexões com as pessoas ao nosso redor. O vício rouba isso de você. O estudo afirma que 1 em cada 4 viciados admitiu se sentir solitário. O aumento do uso da pornografia dá origem à solidão. E a solidão, por sua vez, leva ao aumento do uso da pornografia. É um ciclo que leva cada vez mais para o fundo do poço. Assistir pornografia tem sido associado a uma série de problemas para os indivíduos e para a sociedade em geral. Isso sem mencionar os problemas físicos causados por esse vício, como a disfunção erétil, por exemplo. Mas a pergunta é, o que você pode fazer para se livrar desse vício? Primeiramente, você deve entender que é um problema e decidir livrar-se dele. Ninguém decidirá isso por você. Aceitar que este é um problema que tem prejudicado seriamente sua vida e dos que estão ao seu lado é um ato de bravura. Seja forte e tome a decisão de mudar. Se você já tomou a decisão de mudar, busque a ajuda de alguém que possa te escutar e te ajudar. Ocupe seu tempo, saia do seu ambiente do dia a dia e mantenha-se ocupado com novos cursos, um novo esporte ou passeio com os amigos. Dessa maneira, você não terá tempo para pensar no seu vício. E por fim, livre-se de qualquer gatilho que te faça consumir pornografia. Busque revistas, vídeos e todo material que tenha relação com a pornografia. Queime-os, rasgue-os ou coloque barreiras na internet que não te possibilitem chegar a esses materiais. E lembre-se, dependendo da sua situação atual, você precisará buscar ajuda médica e psicológica para combater esse mal, que destrói vidas, famílias e sonhos. Grande abraço e muito obrigado. Muito bem. Opa, chega. Quando a gente olha esse vídeo, o meu objetivo era mostrar para vocês que causa uma dependência o uso da pornografia. E é lógico que ele dá algumas soluções que um médico, um psicólogo daria. Eu vou dar depois soluções bíblicas para a gente manter a pureza. Tá? Esse é só um alerta. Você tem muitos vídeos outros na internet, então o pessoal associa até com aquela pessoa que usa pornografia é o mesmo perfil da pessoa que usa, por exemplo, uma droga pesada, uma cocaína. E cada vez que usa, quer usar mais, porque o exemplo, a questão é física, tá? É química ali associada. Tá? Muito bem. E os números são altos, né? Vocês puderam ver pelo gráfico. Né? E cada vez que você... Esse vídeo foi produzido, acredito que no ano passado. Então, mas o consumo é muito alto. Se você procurar qualquer vídeo, você vai ter as informações de quanto são os números. Aí tem a minha pergunta para você. Você deixaria seu esposo, filho, acessar o histórico do seu computador, celular, Facebook, sem nenhum problema? Vocês poderiam chegar no seu celular. Primeiro, lógico, você deve ter uma senha, é bom você ter uma senha, né? Mas eles poderiam chegar e olhar tranquilamente seu histórico e não teria problema nenhum. Então, isso mostra transparência e mostra o que você está acessando.
Por que que esse assunto sexo é muitas vezes tão negligenciado e muitas vezes espiritualizado demais? Tipo, não se fala sobre sexo. Então a igreja muitas vezes não fala sobre isso, mas o mundo está falando de uma forma porca, de uma forma equivocada. E isso aguça mais o desejo de outros quererem conhecer e vão conhecer por caminhos equivocados. Então, muitas vezes, esse assunto precisa. Você que é pai, você que é mãe, precisa sentar, precisa orientar, precisa conversar. Tem bons materiais cristãos para orientar os seus filhos e saber o que é isso. E ter boas conversas com ele também. Tá? O problema é a distorção do sexo e do impulso sexual. Tanto o sexo como o impulso sexual foram criados pelo Senhor. Mas o problema é quando eles são distorcidos, estragados. Aí gera um problema sério, aí gera uma confusão. Então, quando a gente vê, exemplo, a pornografia é um desses exemplos. E tem outras aberrações que é feita com o sexo também. Então, só para a gente entrar no assunto e considerar essas questões, eu quero falar um pouquinho com vocês a Bíblia e a impureza sexual. E o que a Bíblia fala? Eu escolhi esse texto que está relatado em 1 Tessalonicenses capítulo 4. A igreja de Tessalônica era uma igreja gentílica, uma igreja que foi alcançada pelo apóstolo Paulo, e os moradores foram educados dentro dos padrões morais daquela sociedade pagã. Então não era uma igreja que tinha um pano de fundo, talvez judaico, que os judeus tinham muito a moralidade. Ali não. A turma faz o que tem que fazer e tudo bem. Então essa cidade de Tessalônica era uma cidade muito livre, grande, portuária, era considerada um centro comercial e era considerada uma das 4 capitais do Império Romano. O Império Romano, de fato, separava algumas cidades ali. Para quê? Para a saída de produtos e assim por diante. Então, com isso em mente, o apóstolo Paulo, com esse pano de fundo, e também uma igreja que o apóstolo Paulo dá umas duras neles, porque muitas vezes eles entendiam, tinham uma visão teológica um tanto quanto equivocada com a volta de Jesus. Tanto é que muitos resolveram falar assim, não vamos trabalhar, porque se Jesus vai voltar, não precisa trabalhar. E o apóstolo Paulo dá dura neles, então eles estavam crescendo ainda. Só que esse mundanismo, quer queira, quer não, entrava na igreja. E esse texto diz assim, finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprendeis de nós, a maneira como deve viver é agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo. Vocês continuem progredindo cada vez mais. Eles estavam caminhando. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é o quê? É a santificação. É um processo de ver aquelas igrejas cada vez mais santas. Que se abstenham da imoralidade sexual e que cada um de vocês saiba controlar o próprio corpo. Então, você tem os desejos sexuais, mas você tem que aprender a dominá-los. Em honra e santificação. Em santificação e honra. Não como desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, Paulo tinha ciência disso. Vocês viviam nisso antes. E que nessa matéria ninguém ofende ou defraude o seu irmão. Ou seja, não cause nada no seu irmão que ele tenha o desejo ou você quer satisfazer o desejo de forma equivocada. E por quê? Contra essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é que vai julgar ou vingar. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Portanto, quer rejeitais... deixa eu pegar o último pedaço aqui. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Destarde, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também lhes dá o seu Espírito Santo. Quando a gente olha esse texto, a gente vê algumas considerações. Vai voltar aí. A palavra que o apóstolo Paulo usa ali é porneia. Porneia significa relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, liberalismo, relações sexuais com animais. Ele fala assim, se abstenham, né, quando ele vai falar aqui, né, abstenham da imoralidade, a ideia é porneia, se abstenha da porneia. E também ele vai falar dos desejos, paixões, cobiça, luxúria. Então fala, saia disso, saia desses desejos. A palavra epitomia, que é essa segunda palavra grega aqui, para desejos, ela lá atrás, no começo da utilização, ela tinha uma conotação positiva.
O próprio Senhor Jesus, quando ele chega para os seus discípulos em Lucas 22:15, ele fala assim: eu epitomio, eu desejo passar ou celebrar essa ceia com vocês. Não tinha nenhuma conotação sexual e pervertida ali, mas era o desejo, o anseio muito forte. Só que quando a gente sai dos evangelhos, começa a entrar nas cartas, ela começa a ter uma conotação negativa. E aí ela passa a ser sempre associada com cobiça, luxúria ou paixões imundas. E aí o apóstolo Paulo usa isso falando, olha, esse desejo forte que vocês têm, principalmente ele ficou eticamente mal. Então gira em torno, na realidade, de desejar ou querer algo muito forte. E isso tem a ver, viu gente, que infelizmente uma das coisas que nós temos que, como filhos de Deus, nós temos algo que é o Espírito Santo em nós. E uma das características do Espírito Santo atuando na nossa vida é o domínio próprio. Então eu já tenho várias ilustrações, eu falei para a Rosa, eu não posso dá-las aqui, então a gente vai levar muito tempo, mas de ajudar vários homens nesse campo da imoralidade sexual. E tudo passa pela falta de domínio próprio, quando deixa seu coração correr solto, né? Então esse é o grande problema. Então quando a gente olha isso, esses desejos, e aí eu associei essa ideia com o que está em Tiago. Diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Então, talvez alguns chegaram com essa colocação para mim. Por que Deus permitiu que eu caísse nessa tentação? Deus não permitiu, amigo. Você que foi atrás. E a resposta está aqui. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela própria epitomia, ou seja, pelo seu desejo, pela sua cobiça, né? E aí ele continua dizendo, e essa cobiça, esse desejo ardente, é atraído e o seduz, e a cobiça, depois de haver, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. É uma escada descendente. Ou seja, ninguém, não tem desculpa. A sua própria cobiça que te leva para aquilo. Isso pode ser em qualquer área, viu, gente? Pode ser na área também do cara ser ganancioso com as questões financeiras. Ele tem um desejo muito grande, uma cobiça, o desejo ardente de ter aquilo. E aí o que acontece? Aí ele é atraído e seduzido. A palavra utilizada aqui é a ideia de uma armadilha, ou de um anzol, que fisga. Então, uma armadilha, o anzol sempre é mascarado, né? Porque senão o peixe não pegaria um pedaço de ferro boiando na água, né? Tem que ter alguma coisa atrativa. Então, atrai e seduz. E depois que atrai e seduz, o que acontece? Gera o pecado. Até então, quando você está nesse episódio aqui, descendo essa escada, quando chega num determinado momento, você pode até ter a resistência e resistir. Fala assim, não vou pecar. Mas, normalmente, quando começa a descer essa escadaria aqui, é a famosa ladeira abaixo mesmo, né? E aí o que acontece? Gera o pecado, dá a luz, concebe, nasce o pecado. E uma vez o pecado consumado, vai gerar o quê? Aí morte. Morte espiritual, não acredito nisso. Pode até levar. Por exemplo, uma pessoa, um homem, cobiça a mulher do outro, o outro fica nervoso, tira um revólver e mata ele. Morreu. Né? Mas aqui tem a ver também com um afastamento, um esfriamento das coisas de Deus. Então, na realidade, é uma escada que vai descer. Né? Vai descendo. E não adianta a pessoa argumentar e falar assim, não, eu não tive culpa. Tem o lado externo e nós vamos ver qual a origem desses desejos imorais. Mas a Bíblia vai dizer, é interno. Então, qual é a origem desses desejos? Primeiro deles, nós vamos ter aqui o coração humano, ou nossa mente. Tá? Diz lá em Marcos, dizia, o que sai do homem é isso que o contamina, porque de dentro do coração do homem é que procede os maus desígnios, a prostituição, furto, homicídios, adultérios, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura, e podemos continuar essa lista. Ora, todos esses males vêm de dentro
e contamina o homem. O próprio Senhor Jesus dizendo. Da onde sai isso? Sai de dentro do coração. É de dentro do coração. Romanos, Paulo vai dizer, por isso Deus entregou a imundícia pela concupiscência do seu próprio coração. O próprio coração humano é capaz de produzir tudo isso. Porque o coração humano, quando ele produz tudo isso, quando ele está desconectado com Deus e as coisas de Deus, ele vai produzir isso. Há também, quando a gente pode ver, obras da carne, ou o desejo que nós produzimos algo externo. Quando nós realizamos ou queremos fazer algo. Diz assim, ora, a obra da carne são conhecidas. 2 pontinhos. Lá vem. Prostituição, impureza, lascívia. E ele continua a lista e vai em frente. Então, o que a carne produz é diferente do espírito. Ela produz essas coisas. Também nós podemos alegar que o sistema mundano, mas o mundo hoje está terrível. Que era ser um cristão na época de, por exemplo, Calígula, imperador romano. Como era ser um cristão ali? Como era ser um servo de Deus na época lá da Babilônia? Toda a época o sistema mundano não presta. Toda a época. Hoje talvez a gente tenha acesso mais rápido, como a gente viu no vídeo ali, por causa da internet e coisas assim. Tá? 1 João vai dizer assim, 1 João 2, verso 15, é 2, tá? Não é 1, tá? Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque no mundo, tudo que há no mundo, aí vem, a concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai. Então, na realidade, o sistema mundano vai cooperar para isso. Então, a gente fala muitas vezes, precisa ver o que estão ensinando nas escolas por aí afora sobre educação sexual. Concordo. Não é um modelo bíblico. Mas sempre foi assim e vai continuar sendo, quer seja dentro da escola, quer seja fora da escola, quer seja na TV, quer seja no rádio, quer seja na sociedade como um todo. Esse é o sistema que toca. E o porquê? Jesus disse que o mundo é o quê? Jaz no maligno. E também nós temos um adversário, tá? Um outro agente externo. João 8,44 diz, vós sois do diabo, vosso pai, e queres satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então nós temos, na realidade, o coração humano, as obras que muitas vezes a gente quer produzir, o sistema mundano jogando contra e Satanás ainda querendo atormentar. Então, quando a gente olha Romanos 6,12, vai dizer, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, o que acontece nessa roda de desgraça e tristeza? Infelizmente. Primeiro, que ela atinge a todos. Não tem idade, não tem raça, não tem sexo, não tem escolaridade. Atinge a todos. Todos são impactados. Todos. Não tem como. E aí, quando a gente cede a essa cobiça, e muitas vezes, eu quero só voltar um pouquinho aqui, já eu vou falar dessas consequências, eu quero só, não listei ali, mas 1 Coríntios 10, 12, talvez a gente tenha uma visão muito equivocada. A gente fala assim, eu não vou cair nisso. 1 Coríntios 10, capítulo 12, diz, aquele, pois, que pensa em estar em pé, veja que não caia. Ou, em outra na NVI, diz, aquele, pois, que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Todos nós somos tentados nessa área. Todos. Sem exceção. Não tem idade, não tem raça, não tem escolaridade, todos são tentados nessa área. E as consequências do que cede à cobiça? Aí sim, esse texto de Romanos. Né? Então, nesse versículo, ele está falando especificamente sobre educação? Qual? Esse, 1 Coríntios? Estou falando o quê? Não, sobre todas as coisas. Sobre tudo. Não sobre isso, mas também sobre isso. Tá? Por quê? Todos nós somos suscetíveis. E olhar e falar assim, não, nesse pecado eu não vou cair. Mentira, cai.
Depois a gente vai dar a solução, tá, gente? Já chega a solução. Calma, vocês estão... É tentado. Tentado é. Né? Tentado é. Quando a gente olha, vem a atração, depois vem a insatisfação, depois vem a fixação, depois entra uma ingratidão, depois há um descontentamento e o último estágio é obsessão por aquilo. Então, por isso que as pessoas vão e afundam naquilo. Por exemplo, atrai por uma visão, e aqui você pode colocar, e nós estamos falando de pureza nessa área sexual, atrai, ou vamos pôr uma pureza aqui também no que você fala. Tá? Você pode ter a pureza no seu falar. Então, quer um lugar para você ser tentado, vai no estádio de futebol. Todo mundo começa com aquele corinho, com aqueles monte de música, cantando, elogiando a mãe do juiz e assim por diante, e às vezes você se sente empolgado também e vai em frente. Né? Ser atraído, você vê uma insatisfação. Então, no área sexual funciona assim: você é atraído, você vê uma insatisfação, quer seja pelo seu cônjuge, há uma fixação pela pornografia, você se torna ingrato diante de Deus. Eu não tenho condição de... Dá para fazer um estudo de cada um desses, eu tenho um outro material, não dá para falar agora. Há uma ingratidão pelo aquilo que você tem, você fica descontente, aí você fica obcecado. E logo em seguida, você cai. Essa é a sequência da cobiça. Tá? Solução. Primeira reação. Quando você se defronta com isso e vê que você está muito aficionado ou está cedendo a essas questões. Primeira reação é ter uma reação contrária. Primeiro você precisa confessar os seus pecados. 1 João 1,9, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e purificar de toda injustiça. Se você não sabe como fazer isso, o material da igreja no site lá tem um guia de confissão, material excelente para você visitar e é ali checar como anda a sua vida. Escolha também uma pessoa confiável para você ir conversar. É uma área difícil. A maioria dos episódios que eu fui ajudar alguém era a esposa trazendo o cara amarrado para dentro da sala para conversar. A maioria dos casos. Né? Porque o cara tem vergonha de fazer aquilo. Mas escolha um conselheiro, se você está encaminhando para essa área. Volte ou retorne à vida devocional com o Senhor. Você fala, mas eu estou tão afundado nessa coisa, como é que eu volto? Volta e fala, Senhor, me perdoa, eu quero voltar a acertar. Porque a palavra de Deus, gente, se você pega um copo que está com um pouco de terra e você começa a jogar a palavra de Deus, que é aquela água limpa, você vai jogar aquilo lá até o ponto que aquela água vai limpar, aquela terra sai dela de dentro. Agora, se você não fizer nada, vai continuar. Essa é uma da primeira reação, né? Quando você está entrando, está sendo atraído. Tem a prevenção. Essa é uma atitude mais externa. Tá? O que você previne? As dicas que o camarada deu ali. Tá? Dicas humanas. Afastar-se do mundo. Então você vai sair de Campinas, você vai escolher um lugar lá numa montanha, escondido. Uma vez uma senhora falou isso para mim. Falou assim, eu acho que eu sou muito pecadora, eu vou fugir, eu vou lá para um monte, vou morar escondida numa casinha lá. Eu falei, só tem um problema. A qual? O seu coração está indo junto. E então não adianta você se esconder. Então não tem como você se afastar do mundo. Porque lembra, o mundo é um dos elementos, mas tem o seu coração. Autocontrole também, né? Tem uns que vão falar, não, vou tomar banho frio, vou fazer exercício físico, vou fazer isso, aquilo. Não vou passar mais, né? Conhecia professor que não estava num caminho assim, ele sabia que tinha um outdoor de uma mulher insinuante, ele ia fazer outro caminho, gastava mais gasolina para não passar ali. Pô, mas se na rua tem uma mulher insinuante, o que adianta se saiu do outdoor e caiu ali? Pode ajudar? Pode. Né? Você tem barreiras no computador que você coloca, você tem um monte de coisas externas. Então, para essas coisas externas, eu acho que é tão eficaz como você falar isso, eu vou tomar o Guaraná Pureza, né? Que vai resolver todos os meus problemas.
Eu acho que essas coisas externas, essas barreiras externas são tão efetivas como esse. Esse é um Guaraná que eu tive a oportunidade de tomar quando eu estava com um grupo lá em Florianópolis e nós pedimos. Gente, você imagina algo doce. Põe o triplo, doce. Mas ele chama pureza, existe até hoje. Então eu quis trazer a ideia do pureza, porque vamos tomar pureza assim a gente fica puro. Vou fazer exercício físico, aí eu não peco. Será? Acho que nunca funcionou. No começo da igreja, o pessoal tentou isso. O pessoal se flagelava, o pessoal fazia um monte de coisa para tentar expurgar os seus pecados. Agora, para mim, a prevenção está aqui. É de dentro para fora. É onde vai trabalhar no seu coração. E o texto de Tessalonicenses, ele vai dizer lá, todo aquele texto que a gente leu já, tá? Mas ele vai dizer, cumprindo a vontade de Deus. Verso 3, pois essa é a vontade de Deus. O quê? A vossa santificação. Então, quando eu começo a trabalhar dentro do meu coração, depois que eu confessei meus pecados, depois que eu tratei os meus pecados, né, eu falo, Senhor, eu quero levar uma vida de santidade. Eu quero levar uma vida de pureza. Me ajuda nisso. Então, constantemente. É bacana a gente ver em Jó, capítulo 31, se eu não me engano, verso 1, Jó estava o pó, viu, gente? Ele perdeu tudo. E ainda ele devia estar bonito. Que ele se coçava desde a planta do pé até o alto da cabeça com um pedaço de louça ali, de telha ou de barro, porque de tanta coceira. Você imagina a situação de Jó. E ainda ele fala assim, farei um pacto com os meus olhos, de não fixar meus olhos numa donzela. Ou seja, ele ainda estava olhando com o coração impuro para mulheres que passavam na rua. Então não é o aspecto interno, é o coração que precisa ser tratado. É o coração que precisa ser tratado. Andar também em instruções que foram recebidas. Nós recebemos muitas instruções. E aí o texto bíblico, só esse texto de 1 Tessalonicenses, vai nos dizer como a gente deve andar nessas instruções que foram dadas. Todos vocês recebem muita instrução no nosso meio. Então, a gente pode até usar a expressão que, creio, o apóstolo Paulo disse, vocês são indesculpáveis, né? Vocês têm muita instrução. Vocês têm muita instrução nesse nosso contexto de igreja. Né? Então, ande nessas instruções já recebidas. Colossenses 3, eu gosto muito desse texto. Quem pode ler? Tá aqui, eu vou ler, vai. Portanto, 3:1. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não as que estão aqui da terra. Porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também seremos manifestados com Ele em glória. A ideia é, a gente busca as coisas do alto? No nosso dia a dia, ao acordar de manhã, a sair para o trabalho, no meio do trabalho, no meio do dia, no final da tarde, quando você volta para casa, você levanta a cabeça e olha para o alto e fala, estou buscando as coisas do alto ou estou buscando as coisas aqui? Estou correndo atrás disso aqui. Então a gente precisa ser atento e buscar as coisas do alto. Se a gente não fizer isso, com certeza o mundo vai te engolir e vai ter propostas sedutoras em todos os aspectos. Gálatas capítulo 5 vai dizer assim, digo, porém, andai no Espírito, e quando você anda no Espírito, o que acontece? E jamais satisfareis a concupiscência ou o desejo da carne. Portanto, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfazeis os desejos da carne, diz a NVI. Então, quando a gente vive ou andai, é uma ação diária e constante. Eu estou no dia a dia, na minha caminhada, eu quero andar no Espírito. Então, todos vocês, como eu disse, o instinto ou o instinto que eu ia falar. O impulso sexual foi dado por Deus. E você sabe disso. Tem dias que você acorda mais aflorado para essa área. Não tem jeito. É nesse dia que você tem que intensificar o olhar mais para o alto, andar no Espírito. Senhor, hoje peço que o Senhor me ajude. Memorize versículo, escreva versículo,
Limpe sua mente, trabalhe com sua mente. Porque se você deixar a sua cabeça levar, vai fazer estrago, vai fazer estrago. E o que eu achei muito interessante é que esse verbo andar é uma ação habitual. Não é algo, não, eu ando com Deus. Não, eu continuo andando com Deus e na minha caminhada eu vou continuar fazendo. E ele vai dizer, e jamais satisfareis, é uma promessa futura que está em jogo. E também aprender a amar. Por quê? O oposto da cobiça é o amor, gente. O amor ágape, o amor doador, ele é o oposto da cobiça, porque a cobiça ela está voltada aos desejos de satisfazer os meus impulsos, ele está voltado basicamente para me satisfazer. E quando a gente aprende o amor doador, muda de figura. Então, aquele que está casado vai procurar ver como satisfazer a sua esposa, e a esposa ao marido. É assim que funciona. Então, quando a gente olha e não servir, aí você fala, mas e que aqueles que são solteiros, o que eles vão fazer? Vão aprender a servir ao outro. Vão aprender a se envolver em serviços, vão aprender a servir, mas no contexto da igreja, encher sua agenda de coisas que o Senhor seja honrado e glorificado. Então, quando a gente pensa nisso, quando a gente começa a ter o amor verdadeiro, ele, além de, como diz em João, o verdadeiro amor lança fora o medo, mas também ele é um excelente antídoto. Para quê? Para a cobiça, para os desejos. Porque se a pessoa tiver consciência e falar assim, não, eu não posso me envolver nisso, que eu vou destruir minha casa, minha esposa, minha família, o meu trabalho e tudo mais. Então, a prevenção, essa segunda prevenção que eu entendo, as cercas ajudam? Ajudam. E no vídeo ele fala de uma coisa que é um gatilho, né? O gatilho é muito interessante. Eu tinha um tio que ele fumava desde os 12 anos de idade. Quando ele chegou a 60, ele contraiu o pulmão dele era preto, né? Era duas coisas horríveis assim, preto. Nem respirava direito. Ele teve um câncer, e aí, não no pulmão, mas no nariz, na pele, e ele resolveu parar de fumar. E aí, toda semana ele resolvia um dispositivo para parar de fumar, bala. Aí comprava um pacote desse tamanho de bala, assim, chupava todas aquelas balas e continuava fumando. Aí depois, cada semana era uma coisa e não conseguia. Até que ele descobriu qual era o gatilho dele. Qual era o gatilho? Em cima da casa dele, na casa da mesa dele, tinha uma cafeteira, uma térmica de café, que ele fazia de manhã, e de manhã ele tomava um gole e acendia o cigarro. No meio do dia ele tomava outro gole de café e acendia o cigarro. Depois do almoço, o café dava vontade de fumar. Aí ele tirou o café, ele parou de fumar. Mas também já estava morrendo, né? Já não resolveu muito, né? Mas existem gatilhos que a gente tem que saber. Tem gatilhos que a gente tem que descobrir muitas vezes. Né? Às vezes você sabe que às vezes aquele canal ali, você fala, esse canal aqui é algo problemático. Não assina aquele canal, sai daquele canal, não assista a TV, o vídeo, coisas assim. Então os gatilhos ajudam. Concluindo, primeiro, conheça a sua vulnerabilidade. É a história do gatilho. Conheça. Segundo, todos nós somos tentados. Em maior ou menor escala, mas somos. Tenha humildade para reconhecer esse pecado. Tá? E confesse esse pecado. Destacar o outro e não a si. Então a ideia é, eu preciso exaltar o outro. A ideia do amor. E também tenha um coração, e aqui é a mente, tratável diante do Senhor. Lembrando, todos esses pecados, eles são tratáveis com a palavra de Deus. Todos. Eu conheço muitos que felizmente entraram nessa e saíram pela graça de Deus, pelo poder de Deus, diante da palavra de Deus. Você tem 1 minuto para perguntar. Quer perguntar alguma coisa? É rápido, né, gente? Então vamos fazer um intervalinho.
Então vamos lá, pessoal. Eu vou falar agora da parte feminina sobre a pureza sexual. E essa parte ela fica quase que um tabu, né? Parece que quando a gente fala de pureza sexual, a gente só fala para homens, né? Principalmente nas igrejas. Né? Então é muito difícil até a gente encontrar material para falar para as mulheres. Eu tive bastante dificuldade para encontrar material para falar para as mulheres. Isso não significa que as mulheres não pecam nessa área, tá? Só significa que não se fala sobre isso, né? Eu falei para o Wagner, ele falou assim, não vou ter tempo de contar algumas ilustrações, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, em 2021, com a questão da pandemia, nós tivemos, você lembra, o Yuri, a quantidade de procura no preciso de ajuda? Foi gritante a quantidade de aconselhamentos que nós tivemos online, de pessoas, não do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Tinha gente de outros países até que pediam aconselhamento online. E eu lembro que foi passado para mim um caso que para mim tinha sido inédito. Era uma pessoa que não era de Campinas, nem da região, era de um outro estado. E era uma mãe desesperada, com uma filha de 9 anos, lendo pornografia. E a criança, né, gente? 9 anos, criança. Durante a pandemia, a irmã, na verdade, que percebeu que a menina lia um livro atrás do outro, e os pais estavam assim, nossa, mas como ela está dedicada nessa pandemia, né? Meu Deus, como ela é uma leitora assim fantástica. E a irmã mais velha um dia se deteve nas páginas do livro para ver o que ela estava lendo e falou assim, mãe, você já viu o que ela lê? Porque o que ela está lendo são romances eróticos. E a mãe, elas eram de uma igreja presbiteriana, e a hora que a mãe se deteve para ler o que ela estava lendo, ela ficou chocada com o que a filha estava lendo. E aí ela conversou com a filha, e a filha ficou num alívio, porque a filha falou assim, eu estou viciada. A hora que vocês vão deitar, eu leio a noite inteira, eu não consigo dormir. Ela estava realmente assim, é aquilo que aquele vídeo falou. Ela estava num sistema que ela não conseguia parar de ler. 9 anos. 9 anos. Então, na questão feminina, é muito sutil a forma como a pornografia entra nas nossas casas. Né? O mundo ele conseguiu atrair a mulher de uma forma diferente. Ele conseguiu atrair a mulher com o lado romântico. Então começa com o romance. Então, por exemplo, as séries, os filmes, a literatura, ela começa sempre romanticamente. Depois que a mulher está já envolvida com toda aquela história, aí eles começam a colocar as coisas mais tórridas e mais crescentes. Eu me lembro, por exemplo, de um pai, uma certa noite, num domingo à noite, isso já tem uns 15 anos, ele me liga desesperado, ele fala assim, minha filha tem a prova de um texto amanhã de manhã, e eu não vou deixar ela fazer. É um conto de fadas, mas é o seguinte, é um rei que sai de casa porque a rainha era muito má, e quando ele vai na floresta para aliviar a cabeça, que ele está muito triste, ele encontra uma doce menina, muito amorosa e tudo mais, e a rainha má vai atrás dele. Vocês já viram onde a história vai parar, né, gente? A menina tinha 7 anos, e era um conto de fadas que ela tinha que torcer para a rainha má morrer. Só que a rainha má era o quê, gente? A esposa. Então,
Muitas vezes nós começamos a torcer pelo adultério até sem perceber. Isso começa com as nossas meninas desde a base. Né? Muitas meninas, eu lembro uma vez uma mãe falou assim: você vê algum problema assinar de presente de 15 anos? Como é que chamava aquelas revistinhas? Não, não era, era uma pequenininha. Sei lá. É Capricho, né? Que acho que vinha. Eu falei assim, gente, essas revistas, elas ficam já instigando todo o lado sexual. Então, a gente precisa tomar cuidado com estas coisas, porque é muito sutil. Então, a relação com a pornografia feminina, ela não pode ser negada. Ela só é de uma outra forma, de uma forma mais velada, mais bonitinha. Ela é apresentada para as mulheres. 9,4 milhões de mulheres acessam sites pornográficos diariamente. Destas, 17% admitem ser viciadas em pornografia. E 70% delas admitem que acessam pornografia, mas elas mantêm em segredo. Então, fica difícil tratar, né? Fica difícil tratar. Os homens ainda, acho que não conseguem esconder tanto, né? Porque a mulherada pega eles no pulo, né? David Powlison, ele tem essa frase aqui que fala: muito frequentemente o ensino acerca do pecado sexual considera e foca apenas nos conflitos dos homens. Mulheres sedutoras podem ser vistas como fonte de tentação para os homens. Roupas provocantes, participação na produção de pornografia, a tentadora no trabalho, a prostituta. Mas as mulheres frequentemente escapam do radar quando o assunto é a luta contra a luxúria. A luxúria erótica pura é vista como um dos problemas tipicamente masculinos. Como diz um ditado comum, 95% dos homens lutam contra a luxúria e os restantes 5% estão mentindo. Mas quando as 100% das mulheres que se sentam nas igrejas seja lutando secretamente, sejam secretamente confiando que não cairão na tentação. Né? Então, muitas vezes nós mulheres, nós negamos que temos problemas com isso. E quando Wagner falou, né, aquele que pensa que está em pé, todos nós somos tentados. Né? A única coisa, gente, é que a gente aumenta o peso do pecado. Né? A gente classifica como pecado diferente, muitas vezes, o pecado sexual. Né? E nós não podemos, porque Cristo morreu por ele como morreu por qualquer outro pecado. Né? Eu achei engraçado o vídeo, mandando procurar terapeuta, isso, aquilo, e nós temos a solução em Jesus Cristo para o pecado. Né? Nós não podemos ignorar o pecado, o problema de mulheres terem problema com pornografia também. Porque se a gente ignora, nós não temos como advertir as nossas irmãs contra esse pecado. Né? Nós também não podemos ignorar, porque nós temos algumas que já podem estar escravizadas. Comecei contando a história da menina de 9 anos. 9. Ela não conseguia dormir à noite, porque ela não conseguia parar de ler. Né? E também nós não podemos ignorar, porque muitas acham que só elas lutam contra isso. Né? E como ninguém fala nesse assunto, elas vão achar, é imperdoável esse pecado, só eu que estou fazendo, ninguém fala nesse assunto, é porque não existe esse pecado entre as mulheres. Então, nós precisamos começar a falar nesse assunto. É um assunto da raça humana, não é um assunto masculino. Né? É um assunto do ser humano. Né? Mas, como eu disse, ele tem contornos românticos, e por isso que muitas vezes ele fica disfarçado entre a gente. Né? Então, na adolescência, existem as publicações que ensinam e incentivam a imaginação sexual e o autoerotismo. Né? Se você pensar, hoje em dia, o feminismo, que é gritante entre a meninada, né? Ele incentiva muito o autoprazer. E isso faz com que as meninas, muitas vezes, até tendem a
não querer nem parceiros mais, né? Outras publicações, para prender muitas mulheres no universo da imoralidade sexual, sobre o pretexto educativo, eles tentam mostrar para a mulher como é que ela alcança o prazer sexual, né? E coloca assim que existe um super prazer aí que sei lá onde que está esse prazer, né? Então tem lá o sexo maravilhoso, tântrico, intergaláctico e sei lá onde que eles colocam nomes aí e a mulher fica lendo aquilo e fala assim, bom, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso comprar A, B, C. Né? Outro dia eu ouvi falar que existe agora sexóloga cristã, né? Então, para poder fazer a mulher entender tudo isso aqui, né? Outro tipo de pornografia um pouco menos sutil é quando você entra numa livraria. O Wagner adora passear em livraria, então eu fico circulando com ele lá enquanto ele passeia entre os livros. E para a mulher o que que tem? São os romances eróticos, né? Começou com a trilogia aí dos cinzas e aí foi ladeira abaixo, né? E vende, né, gente? Vende, tem clube do livro, né? O David Paulison ele fala: homens fazem pornografia e mulheres fazem romance. Eu nunca me esqueço, eu não sei quantas fizeram essa aula. Uma vez nós tivemos uma aula aqui em cima e a Naná lembrou para a gente uma vez uma cena daquele filme Dança Comigo, aonde o Richard Gere ele estava muito estressado no trabalho e ele foi fazer aulas de dança para desestressar, né? E ele sobe uma escada rolante num terno maravilhoso, com uma rosa na mão, e a mulherada faz assim, ó, uau, né? Só que ele estava indo entregar a rosa para a professora de dança, não era para a mulher dele, né? E ele era casado, né? E a gente suspira, tipo assim, ai, ele vai dançar com a professora, né? A gente torce pelo adultério, né? A gente fica, desde pequena, parece que você vai sendo enredada por esse romance e você nem percebe que você está torcendo por coisas que são contra a palavra do Senhor, né? Então, essas versões femininas para a pornografia, que elas são românticas sexuais, né? O David Paulison ele fala que são como panos de chão sujos. E eu concordo com ele, porque eles parecem bonitinho, mas eles são muito sujos, né? Nós demoramos para ter Netflix em casa e eu lembro que eu comecei a tentar assistir algumas séries às vezes, e às vezes você começa lá o primeiro episódio, o segundo episódio, no terceiro episódio você fala assim, o que aconteceu? Aí você tem que parar, você fala assim, nossa, mas estava tão legal, mas eu vou ter que parar de assistir isso aqui. Né? Porque foi para um lado que você fala assim, e eles fazem de propósito, eles tentam te prender com a história, de repente eles colocam algumas cenas que você fala, oh, isso aqui não vai agradar ao Senhor, eu não posso continuar assistindo, né? A pornografia domina a mente, a pornografia perverte as expectativas sobre o sexo, a pornografia faz do sexo conjugal parecer sem graça e de segunda categoria. E o sexo conjugal foi esse que foi criado por Deus. E ele fica parecendo que não tem a menor graça mais, né? Agora eu quero falar com as mulheres cujos maridos têm problema com pornografia. Eu já sequei muita lágrima com mulheres cujos maridos têm problema com pornografia. Porque muitas vezes elas acham que são elas que fracassaram. E por isso que o marido procurou pornografia. E todos esses itens que eu vou listar para vocês são itens de um professor nosso de aconselhamento que chama Sam Williams, e ele dá uma série de conselhos aqui para mulheres que estão nessa situação, né? Primeiro deles, ele fala, você não é o problema, mas também não é a solução. Eu lembro que teve um casal que nós estávamos ajudando, eu e o Wagner, e o Wagner falou, e aí, como é que está a questão da pornografia? Perguntou para o rapaz. E ela respondeu, falou assim, nós estamos tentando ficar firme. Aí eu olhei assim e falei assim, cara,
é ele o problema. Esse problema é dele, né? Então, não é nós, né? Então, a mulher precisa lembrar disso. É um problema do homem, né? Não seja uma avestruz. Não fique, puxa vida, eu vou fingir que eu não vejo, porque afinal de contas, é melhor, muitas mulheres já ouvi falar isso, é melhor ele numa tela, porque pelo menos ele não está consumando o ato. Só que o que a palavra de Deus fala? Que se você só olhar com a intenção impura, você já está adulterando. E muitas mulheres se enganam, achando que quando o marido está fazendo uso da pornografia, é um pouco melhor. Porque pelo menos ele não foi procurar uma fora de casa. Então ela finge que ela é uma avestruz, ela põe a cabecinha embaixo, eu vou fingir que eu não vi, que é melhor assim. Tá? Outra coisa é não banque a policial. Não vai ficar fuçando tudo. Tem que ter conversa honesta, ele fala isso depois, tá? Mas ao invés disso, aprenda a exortar. Né? A palavra de Deus fala para a gente exortar. O nosso marido é nosso irmão em Cristo. Escuta aqui, ó, você está pecando. Você precisa de ajuda. Só que muitas vezes, como a mulher se sente culpada por não estar conseguindo suprir a necessidade dele, ela fica envergonhada de fazer isso. Mas a mulher não pode se sentir culpada. Porque, gente, nunca nós vamos chegar no ponto do que um filme, do que uma pornografia mostra. E nem devemos. E nem devemos. Aquilo tudo é maquiado, aquilo tudo é muito produzido. Né? Nunca vai chegar lá. Resista à tendência de ver o seu marido como um monstro. Algumas mulheres têm nojo dos seus maridos por usarem pornografia. Gente, a pornografia é cruel. Cruel. Ela destrói famílias. Destrói. Lembrem-se, mulheres, ou se você conhece pessoas que estão passando por isso, o homem é diferente de você. Ele reage de outras formas. Então, eu falei que a forma de seduzir mulher é romanticamente, e do homem é de outra forma. Né? Seja honesta sobre ele com a sua dor e ódio. Mas, ao mesmo tempo, não se perca nisso. Não fique o tempo todo odiando. Eu lembro que teve uma moça que eu ajudei e que ela falou assim, eu acho que esse é o fardo que eu tenho que carregar. Eu falei assim, querida, você já falou para ele como você se sente? E eu incentivei ela a escrever uma carta para ele. De como ela se sentia, de saber que ele estava tão enfiado na pornografia. E eu lembro que ela demorou muito tempo para ela escrever uma carta para o marido, falando até de como ela não conseguia vê-lo como um homem ou um pai suficientemente autoridade até para instruir os filhos em várias áreas. Né? E parece que foi depois que ela leu essa carta para o marido que ele colocou todas as forças para sair da pornografia, porque até então ela tentava mascarar que não era um problema que estava afetando tanto ela, que parece que ele não lutava com todas as forças. A hora que ele se deu conta do estrago que ele estava fazendo no coração daquela esposa, é que ele resolveu arregaçar as mangas e falar, opa, eu vou ter que acertar isso aqui, eu vou perder minha mulher com essa situação. Então, tem que ser honesta. O quanto está doendo, o quanto eu estou te odiando por você fazer isso, mas, ao mesmo tempo, você não pode ficar presa nisso, né? Porque senão quem está pecando depois é você. Esse é um outro problema. Eu lembro uma moça novinha, pouquíssimo tempo de casada. Aí ela falou assim, ele faz exigências sexuais. Meus queridos, o que se passa num lugar de pornografia não pode passar num leito sem mácula. A palavra de Deus fala que o nosso leito é sem mácula. Não tem como você querer suprir as necessidades que o seu marido vê num vídeo. Não tem como. Não se sujeite a isso. Não dá para fazer.
Outra coisa, não encubra histórias dele. Precisa ser contado. Vai precisar de ajuda. Olha, meu casamento vai naufragar. Meu marido está envolvido, está viciado, está perdido na pornografia. Eu preciso de ajuda. É lógico que não é com qualquer um, tá, gente? Envolva outros. Então, precisa envolver pessoas idôneas aí, é lógico, né? Eu falo que tem alguns assuntos que precisa de cabelo branco para ajudar. Né? O Wagner falou outro dia aqui, tem coisas que a gente pode procurar os iguais para um conselho, mas tem coisas que nós precisamos de pessoas experientes. Né? Outra coisa, esse não é um problema primariamente de marido e mulher, e nem de casamento. Esse é um problema que já vem do ser pecador. Então não acha que é o seu casamento que está fracassando. Né? É o ser pecador que está cometendo o seu pecado e que afeta o seu casamento. Né? Mas que não é primariamente um problema do seu casamento. Né? Então essas são algumas dicas para as mulheres cujos maridos estão vivendo na pornografia. Aqui tem um assunto muito delicado. Né? Opa, para onde foi isso aqui? Muitas vezes, alguns casais falam que se estiverem vendo pornografia juntos, não tem problema. Porque, afinal de contas, ele é meu marido, e se a gente estiver junto nessa história, é até legal, porque dá uma esquentadinha no nosso romance. E eu fico com essa ideia aqui do John Piper, né? Ele fala o seguinte: esse ato de união sexual entre marido e mulher é o ápice dos prazeres conjugais, que representa os prazeres puros e santos entre Cristo e a igreja. Esse é o significado da relação sexual. E aí ele diz ainda, quando a Bíblia diz, marido, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja, é inconcebível que os prazeres que Cristo tem com a igreja sejam despertados e estimulados com uma prostituta para que a energia esteja fluindo entre eles. Deu para responder a pergunta, então? Então, meus queridos, tomem cuidado. Já escutei assuntos de mulheres cristãs que não tem problema a gente ver aquele seriado mais picante com meu marido, isso vai estimular nosso casamento. Dobra o seu joelho se o seu casamento está meio frio e ora. Não tem ninguém melhor para aquecer o seu casamento do que o Senhor. Ninguém melhor. John Piper ainda fala, você me escolheu acima de todos os outros. Você é a única a quem eu celebro com prazer puro e imaculado. Não tenho olhos para ninguém além de você. Não corro atrás de outras mulheres na minha mente ou no meu corpo. Sou totalmente dedicado a você com a minha mente, com os meus olhos, com o meu corpo. Só você é o meu prazer. É assim que o Senhor Jesus se relaciona com a sua noiva. É isto que nós fazemos no altar. Isso aqui eu falei que para o Wagner, isso aqui é um voto bonito, né? Num casamento. Daria até para copiar. É isso aqui, na hora do ato sexual, é com você. Eu te escolhi. Eu não quero outro. O meu corpo e a minha mente estão com você. Cristo não divide o prazer dele sem ser com a noiva dele, que é Cristo. Que é a igreja. Então, esta é a ligação que nós temos. Né? Então, tomem cuidado. Tomem cuidado. Nós estamos sendo muito contaminados. Muito. Tudo está ficando muito natural. Começa lá com a menininha de 9 anos. Começa lá com o conto de fadas da criança de 7 anos. Por isso que eu quis contar para vocês. Começa lá com a série que tem 3 capítulos super interessantes e que você não quer deixar de assistir, só porque tem uma cena. Então, a gente vai ficando muito seduzido.
E mulheres, normalmente, nós que vamos cedendo, tá? Então, tomem cuidado. Tomem cuidado com isso. A sua casa, seu lar tem que ser um lugar puro. Puro. Efésios 5:3 diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Nem menção. Nem menção, gente. Porque isso é próprio dos santos, né? E aí, vocês podem falar assim, nossa, Rose, mas é muito radical isso, né? Gente, ou nós somos 100% de Jesus, ou nós não somos. Jesus não espera da gente menos do que 100%. Não espera. Não existe cristão meia boca. Cristão meia boca não é. Nós temos que ser 100%. Aqui fala assim, não deve haver em nossa vida nenhum aspecto, sequer nenhuma pitada de fantasia ou prática sensual fora do relacionamento conjugal. Vamos falar um pouquinho de pureza, então, né? Vamos pensar mulheres na parte estética, né? Nós somos pessoas que gostamos da parte estética. Ah, vou largar a parte estética, então, para não ter problema com pureza? Não. Vamos se cuidar. Vamos agradecer a Deus por nos criar da forma que criou, pela beleza física que a gente tem. Cuide da beleza física que o Senhor já te proporcionou. Então, não é para olhar e falar assim, não, não vou nem, vai que meu irmão olha para mim com outra intenção impura. Não, se cuide, né? Roupas, gestos e atitudes. Nós temos que tomar cuidado com isso também. Cuide da sua aparência para expressar a sua feminilidade. Conte com a ajuda de Deus para se vestir de maneira bonita e apropriada. Podemos estar na moda e podemos estar honrosamente vestidas. E não despertar em nenhum dos nossos irmãos algo impróprio. Isso é ser pura também. Outra coisa, desejo e prazer de praticar sexo dentro dos propósitos e limites de Deus. Então, nós precisamos ser gratos a Deus pela sexualidade. Não é falar, ai meu Deus, então o sexo é tão nojento, tão impuro. Não, não é. É uma dádiva do Senhor. Ele fez para o nosso prazer. Né? Então, devemos agradecer pelo corpo perfeito. Se você tem impulsos sexuais, é porque está funcionando tudo direito. Né? Então, vamos agradecer pelo corpo de Deus e contar com a ajuda dele, que nos fez assim, para fazer da forma correta. Né? Então, a gente agir da forma correta, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Né? Pegar os nossos desejos e querer que esse desejo seja de intimidade e relacionamento no casamento. Né? Agradecer a Deus por ter sido criada a imagem e semelhança dele. Né? Desenvolver um relacionamento puro dentro dos limites estabelecidos no casamento. Tá? E por último, uso do sexo como expressão e dádiva de amor. Agradecer a Deus por poder expressar amor a outra pessoa, né, no caso o cônjuge, de maneira apropriada. Né, e encontrar maneiras práticas de investir nisso, né, na vida de outras pessoas, no caso, quando você não é casada de forma adequada. Né. Concluindo aqui a minha parte, nós não podemos fechar os olhos para o pecado feminino no que diz respeito à impureza sexual. Existe impureza sexual do lado feminino também. E nós não podemos romantizar aquilo que não é romântico. Né? Aquilo que é erótico só, que só vem para nos causar pecado, na verdade. Né?
O sexo é belo, gente. Nós precisamos propagar isso, né? E Deus tem o plano perfeito para ele, tá? Não sei se você vai querer responder alguma pergunta. Vocês têm pergunta? Fiquem à vontade. O Wagner vai responder todas elas. Esse assunto ninguém quer perguntar porque fica com medo de se expor, né? Só a gente se expõe aqui na frente, né? Vocês são... Eu tenho um amigo. É. Eu tenho um amigo. Mas eu tenho uma curiosidade. A questão da. Eu ia até comentar sobre a questão da sexóloga cristã. Isso, na verdade, até virou um comércio. Uhum. Não é. Não, tem inúmeras palestras, gente, que coloca dentro da igreja mesmo. Como você só passou, assim, rapidinho, mas assim, então, no contexto bíblico, digamos assim, isso é errado, então. Depende o que a pessoa vai trazer. Se ela, que nem você falou, isso é um comércio. Se ela for trazer alguma coisa que não é bíblico, que é comercial, eu acho que é errado. Eu acho que é errado, né? Ela tem que trazer princípios bíblicos, né? Não tem nada que a Bíblia não permita. Agora, o que eu devo conversar sobre sexo é com essa pessoa com quem eu casei. Eu não vou discutir com você minha vida sexual. Eu tenho que discutir com ele minha vida sexual. Como é que está para você? O que é bom, o que é ruim? Agora, eu vou discutir em público, numa palestra? Essa pessoa não sabe da minha particularidade. Quem é ela para dizer algo? Né? Eu costumo dizer, por exemplo, né, que nem as mulheres que têm, muitas vezes já estão na menopausa, que diminui o seu desejo sexual. Gente, nós temos o melhor método para melhorar isso. Ore. Ore. O Senhor, Ele quer que eu supra o meu marido. Então, não tem hormônio nesse mundo, não tem brinquedinho nesse mundo que vai me ajudar mais do que a oração, porque eu amo ele de tal forma que eu quero suprir a vida do meu marido. E isso faz com que a pureza no nosso lar continue. Né? Então, nós esquecemos que Deus é o Deus que criou o sexo e que quer manter o meu lar puro, o leito sem mácula. Por que eu preciso de alguém no meio da minha vida, sem ser o Senhor? Aquele que criou o sexo. Por que eu não trago o Senhor para ele? Senhor, está difícil, ando sem vontade. Reavive isso. Por que eu recorro a outras coisas para apimentar e não ao Senhor para apimentar? Senhor, reavive isso, me estimule. Por que, gente? Porque isso é um tabu. Se é criação do Senhor. Eu não tenho vergonha de falar disso. Fala. Cuidado, hein? Sim. Ah, sim. Uhum. De uma médica. Uhum. Eu lembro quando a minha irmã foi se casar, foi na primeira consulta ginecológica, a médica dela quase matou ela porque ela era virgem. Falou assim, onde já se viu? Você vai se casar sem ter nenhuma experiência. E tipo assim, condenando a minha irmã, porque a minha irmã falou assim, você não vai fazer certos exames em mim, eu sou virgem. Como? Você vai se casar, né?
Então, não respeitando a opção que ela tinha feito, né? E, gente, nós precisamos. A gente precisa se levantar. A gente fica falando tanto, o mundo isso, o mundo aquilo, o mundo isso, o mundo aquilo. E a gente não tem voz para falar? Olha, eu penso assim, eu creio nisto, eu ajo desta forma. Por que só o mundo pode falar? Né? Então a gente precisa se levantar em meio a esse mundo e falar: olha, o Senhor permite que eu faça isso, isto e ter essa opção. Fala, Bruno. Uhum. Bem cedo. Eu gosto muito quando a gente pensa em provérbios de 5 a 7. Se você lê provérbios de 5 a 7, o pai ele está dando todas as instruções para um filho ali. E ele está alertando aquele filho. Cuidado com essa mulher, cuidado com esse caminho. E toda a instrução de 5, 6 e 7 é cuidado quanto ao dinheiro fácil e mulher fácil. Então, são 3 capítulos na Bíblia e o pai fica assim: filho meu, filho meu, filho meu. Então, vocês que são pai, estudem com atenção esses 3 capítulos. E preparem um estudo para os filhos de vocês, com as palavras de vocês, com a atualidade de hoje, sobre esse estudo de provérbios hoje em dia. É tão legal você ver isso, porque ele dá dicas da mulher fácil, daquele olhar, não se detenha, né? Então, não se detenha é o quê? Não se detenha, não se detenha. E o pai ali está falando quando ele passa e a mulher chama, né? Não é mais a realidade hoje em dia, né? Na época do Wagner, passava na banca de jornal. Não é mais a realidade é se deter aqui, ó. Né? Quando o coleguinha chama, né? Porque vocês acham que só porque vocês não deram o celular, eles não vão ver, né? Então, pegue o que esse pai de provérbios fala para o filho e faça você essas orientações. Bíblia, gente, a Bíblia tem tudo que a gente precisa. É muito legal esse estudo. Tá? Espero ter ajudado, Bruno. Mais alguma coisa, gente? Oremos então. Querido Deus, obrigado porque o Senhor já providenciou tudo, tanto para nossa satisfação, como para a gente se manter puro. Mas obrigado em especial a Deus, porque se pecarmos, se estivermos pecando, nós temos a salvação em Cristo, temos o perdão para esse pecado, temos também, ó Deus, a forma de ser purificado. E o Senhor, ó Deus, não nos critica, não nos lança em rosto, não nos condena, ó Deus, e vem ao nosso auxílio, ó Deus. Então, obrigado por isso, ó Deus. Obrigado porque nós não precisamos recriminar nenhum irmão ou irmã que esteja passando por isso, mas nós podemos ajudar, ó Deus, orar e realmente poder dar soluções bíblicas para esse assunto, ó Deus. E obrigado porque tua palavra tem solução para qualquer assunto, ó Deus. Que possamos, ó Deus, saber parar, que possamos saber nos deter naquela descida daquela escada que o Wagner colocou para a gente, ó Deus. Que possamos ser como José e fugir, ó Deus, da tentação, ó Pai. Que possamos ensinar nossos filhos a fugir da tentação também, ó Deus. E que possamos, nesse mundo tão perdido, ó Deus, sermos santos, sermos puros. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.